E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. É, eu vou tentar ser breve, não sei se eu vou conseguir. Tava assistindo esse vídeo hoje de manhã, ele bugou minha mente porque ele foge de todo um padrão que eu tô acostumado a ver. E aí, depois que eu assisti, eu entendi. Mas aí eu falei, nossa, que engraçado. Quando eu pego um conteúdo que é original, que não é feito por determinado nicho, aí destoa daquilo que eu tô acostumado e aí eu bugo. E eu vim falar sobre esse sentimento, sobre essa sensação de ficar bugado que eu tive hoje de manhã. Eu sigo algumas pessoas e eu faço questão de não deixar de segui-las, porque elas me mostram assim como pensa boa parte da nossa população e como a forma de pensar dessas pessoas deve ser aceita. Não talvez respeitada no sentido de eu jamais vou querer mudar essa forma de pensar, mas a pessoa ela deve ser respeitada. É, e, e e essa forma de pensamento ela deve ser aceita e aí a gente deve fazer de tudo para tentar talvez mostrar o nosso ponto para a pessoa, mas preservado o devido respeito e respeitando a amizade. É porque determinados grupos de pessoas se convenceu que um determinado político ele é a representação do bem. E a partir do momento que a pessoa decidiu que ela é a representação do bem, tudo que aquela pessoa fala é válido. E mesmo quando ela fala besteira, deve ter algum fundo de verdade, deve ter alguma sabedoria ali escondida, deve ter alguma intenção que eu não sei qual é, porque pelo fato dessa pessoa ser boa, eu confio nela e eu vou deixar ela fazer o que ela acha melhor, porque afinal de contas eu a admiro muito. E isso é bastante humano, isso é bastante humano. Logo, todo mundo que se levanta contra essa pessoa é iníquo, ela é a representação do mal, porque se ela está atacando a representação do bem, então com certeza ela é a representação do mal. Então esse mal ele deve ser combatido, ele deve ser atacado e isso é perigoso porque aí a gente começa a lidar com a situação do mundo de forma religiosa e a fé ela deve ser para acalentar a nossa alma e para trazer tranquilidade para que a gente passe por essa vida de maneira mais leve. Ela não deve vir para distorcer a realidade que a gente vive, entende? Você já viu aquelas correntes de Facebook, aquelas coisas que as pessoas compartilham no Facebook, em que elas falam assim que pessoas baixas falam sobre pessoas, medianas falam sobre coisas e pessoas mais evoluídas, mais desenvolvidas, elas falam sobre ideias. Eu acho essa colocação preconceituosa. Eu acho essa colocação preconceituosa porque ela parte do princípio que determinadas pessoas são inferiores a outras e eu não vejo isso. Mas, assim, dependendo do desenvolvimento intelectual da pessoa, não diria acadêmico não, tá? Diria intelectual, mas dependendo do desenvolvimento intelectual da pessoa, ela vai se desinteressar por pessoas. Ah, a vizinha ali saiu com outro primo da fulana ali. Você vê a outra lá, ela mastiga de boca aberta. A pessoa perde interesse em pessoas e ela começa a se interessar por coisas. O carro lá, ele vem com X cavalos. O computador lá ele trabalha com processador X. Você vai para coisa e aí quando a gente entra no cenário político a gente tem que falar não só sobre pessoas e coisas, a gente tem que falar sobre ideias que funcionam e que não funcionam. Então a gente deveria estar debatendo ideias. Então, na política, a gente deveria estar debatendo medidas. O que essa reforma faz? O que essa mudança faz? O que essa medida faz? Por que todo mundo foi colocado em casa? Por que as pessoas não estão sendo permitidas trabalhar? É sobre isso que a gente deveria estar conversando, sobre ideias. Ah, mas a gente toma essas medidas, mas a gente não sabe se elas serão suficientes. E se elas forem em excesso? E se não for necessário tanto? Mas e se a gente achar que é demais e não é necessário e acabar faltando? A gente deveria estar falando sobre essas ideias, sobre maneira de combater juntos um vírus. Mas não, a gente não fala nem sobre coisas, a gente fica falando sobre pessoas. E pessoas eu vou atribuir aqui, eu vou falar que a Globo é uma pessoa, porque ela foi colocada como se fosse. Eu vou colocar o determinada classe social como uma pessoa, porque parece que você coloca tudo numa maçaroca só e fala que rico é não sei o que. E isso é bastante baixo. Bom, tá meio confusa essa construção, mas é muito claro para mim que a gente tem pessoas trabalhando com geração de conteúdo para alimentar robôs. Geração de conteúdo para alimentar robôs é assim, uma pessoa que pega todo dia as coisas que acontecem no mundo, coloca nos robôs e cria conteúdo polarizador e joga nas redes. E todas aquelas pessoas que se convenceram de que determinado político ele é a representação do bem, todas as pessoas que acreditam que ele é a representação do bem começam a compartilhar mecanicamente tudo aquilo que esses robôs inicialmente começam a gerar, porque existe um núcleo desse político que está gerando esse conteúdo que afinal de contas foi o carro-chefe aí das eleições e que com certeza tem custado dinheiro sim.
E aí eu vou vendo determinados conteúdos, determinados posts, determinados vídeos e tudo se encaixa meio que nessa tática de dispersão, nessa tática de colocar uma coisa, de atrair a sua atenção para um ponto quando na verdade o problema é outro completamente diferente. E aí quando eu assisti esse vídeo eu falei, pô, mas não entra na minha cabeça porque não se encaixa. De tão desconexo que é, de tão sem sentido que é o vídeo desse cara, eu falei, não faz sentido. Mas aí eu parei para pensar e falei, putz, eu acho que eu consigo apresentar o padrão para as pessoas e dizer para elas o que eu sinto. Então esse vídeo é muito mais sobre o que eu sinto, pelo incômodo que eu sinto, do que uma pregação para você pensar do jeito que eu sinto. Na verdade é mais sobre uma frustração minha do que um conteúdo militante. Eu vejo muitas pessoas falando assim, mas e o carnaval, e o carnaval, e o carnaval? E de tantos perguntarem, de tantos robôs começarem a perguntar, a pessoa que entende que determinada política é representação do bem, ela fala, é mesmo, e aí, e o carnaval? Bom, então vamos começar a conversar sobre essas ideias. O carnaval aconteceu numa época em que o Drauzio Varela, por exemplo, ele falou que ele ia ficar em casa ainda. Aliás, que ele ia sair normalmente. E ele foi, a imagem dele foi usada de forma indevida com um vídeo do começo do ano em que ele via o vírus na China e ele falava, o vírus está pegando lá, o negócio está sério, mas eu vou continuar saindo de casa normalmente. Por que ele disse isso? Porque a gente não tinha 4 mil casos. E depois que a coisa começou a se espalhar aqui, o Drauzio ele se manifestou várias vezes, diversas vezes, falando, olha, assiste as lives do Ministério da Saúde, uma coisa que a gente tem que defender com unhas e dentes, essas lives elas têm que continuar existindo. A gente tem que seguir as orientações do Ministério da Educação e as coisas elas são dinâmicas, as coisas elas mudam todo dia, então o conselho de ontem não necessariamente serve para amanhã e você tem que prestar atenção aí no mundo que te cerca. A gente tem que trabalhar com medidas para apagar incêndio. E quando você pergunta, mas e o carnaval, você fica querendo descobrir quem foi que ajudou ao negócio pegar fogo, ao invés de atacar um incêndio de maneira direta. Mas o carnaval não tem problema dele ter acontecido, porque na época a gente não tinha uma epidemia aqui. E aí você fala, mas o carnaval não devia ter acontecido na avenida, porque aí turistas não teriam vindo para cá e não teriam trazido o vírus. Ora, a gente tem um feriado. O feriado é nacional, mesmo que a gente não tivesse uns bloquinhos de rua, mesmo que a gente não tivesse sambódromo, mesmo que a gente não tivesse as escolas de samba se apresentando, as pessoas ricas daqui, elas teriam viajado da mesma forma para a Europa, para os Estados Unidos, quiçá para a China, e uma vez contaminados lá, vieram para cá. Aliás, grande parte dos nossos contaminados, eles foram contaminados por ricos que voltaram. Aqui mesmo, aqui o Estado tem feito um trabalho louvável, assim, carro passando, conscientizando a população, e os primeiros 6 casos que foram identificados aqui, eles sabiam quem era, sabia quando veio, de onde veio, sabia como que a pessoa tinha contraído aquilo por ter feito um mapeamento e conseguiram colocar as pessoas isoladas, cada um no seu cantinho. Dessa forma a gente está conseguindo conter aqui no estado de Sergipe. Então quando você pergunta, mas e o carnaval? Você faz uma pergunta que está querendo buscar um culpado. Na verdade, para quê? Para que não brilhe sobre mim a luz da responsabilidade de ter que lidar com a crise. Então, porque eu não... Se eu conseguisse apagar um incêndio, eu ia lá e pagava de gatão, certo? Se eu tenho ferramentas para ir lá e apagar um incêndio e resolver o problema de todo mundo, eu saio pomposo, porque afinal de contas eu sou o super-herói. Como eu não consigo apagar um incêndio da mesma maneira que quando eu estou jogando HOTS eu não consigo ganhar a partida, o que eu fico falando? Porque fulano foi lá e fidou. Eu jogando MOBA sou o pior ser humano que existe, vocês não têm ideia. Eu falo, não, mas isso daí foi culpa de não sei quem lá que não curou direito. Por quê? Porque eu não consigo virar a partida. Se eu conseguisse virar a partida sozinho, eu não seria essa pessoa evasiva tentando fugir da responsabilidade. Uma coisa muito feia que eu admito que eu tenho no meu comportamento sob pressão. Faz o menor sentido. A China a gente já falou sobre isso. Gente, se a China é culpada por ter havido uma mutação lá, a gente tem que odiar o México. Aí você fala, mas o México foi uma vez só e a China foi várias vezes. Mas você acha que é porque o México fez alguma coisa? Então, assim, o fato do México só ter até agora produzido H1N1 significa que depois que eles produziram, não, porque isso não foi produzido. O fato da H1N1 ter surgido lá significa que eles criaram? Não, você não odeia o mexicano porque eles criaram isso, porque não foi o que aconteceu. Mas foi só isso, e na China teve várias doenças. Ora, será que o México tomou medidas para que novas mutações não aconteçam nos vírus lá? Será que foi isso que aconteceu? Será que a gente não tem surtos epidêmicos saindo do México porque eles tomaram alguma medida? Vai tentar encontrar que medida que eles fizeram para impedir que o vírus se transforme e sofra mutações. Isso não existe. Isso não existe. Essas mutações de gene poderiam acontecer com os frangos da Sadia.
E aí, assim, você fala, mas a diversidade biológica da China é que está causando isso. Então, pera, você admite que a gente está reduzindo toda a diversidade biológica a frango, porco e boi. É isso que você está querendo dizer. E o pior, você pode ter uma mutação de vírus em um desses 3 animais e de repente a gente pode infectar o mundo inteiro. Você vai querer sofrer retaliação? Você vai querer que a sua família seja odiada porque um boi aqui dá friboi, porque um frango dá perdigão? Começou mutações de vírus começaram a acontecer neles e eles infectaram humanos? Não, você não pode. Então, querer odiar a China é a mesma coisa de eu ir na padaria comprar um pão, ser infectado lá, voltar a infectar a minha esposa, por exemplo. O que vai acontecer? Eu vou tacar fogo na mulher da padaria e minha mulher vai tacar fogo em mim? Não, a gente não pode pensar em odiar as pessoas que foram as primeiras a contaminar. Senão a gente não vai pra frente. Você precisa ver como é que você vai conter esse negócio. Mas e a Cracolândia? Então, assim, são inúmeros os posts que vêm desse núcleo de robôs que falam assim, mas com as pessoas, os viciados na Cracolândia, nunca ninguém foi lá dar comida para eles. Veja, ideologias geram votos e interesses geram políticas. Não existe nem ideologia que queira preservar as pessoas viciadas na Cracolândia e não existem interesses também. E a gente não pode nem condenar, porque assim, se eu e você a gente não pega o dinheiro que a gente foi trabalhando e guardando para comprar um PC novo, para trocar de placa de vídeo, se a gente não pega esse dinheiro e vai lá na Cracolândia e distribui em marmitas para as pessoas, se a gente não faz isso, não dá para culpar ricos, bilionários. Não dá para cobrar sequer o governo, porque o governo ele tem os gastos que deveriam ser maiores, não deveria existir corrupção, não deveria existir favorecimento de contratos, mas a nossa sociedade ela também deveria ser mais produtiva e a gente também deveria conseguir arcar com alguma coisa. Só que entre tanta coisa que a gente precisa fazer, a gente prefere respiradores no hospital do que tratamento para as pessoas que estão na Cracolândia. Até porque o sistema de saúde comporta tratamento para essas pessoas que não querem. Você não pode obrigar a pessoa a fazer esse tratamento. Você pode salvar uma pessoa que está tipo implorando. Aí você oferece tratamento para ela e existe. Só que você não pode forçar um tratamento numa pessoa que não quer. Então o fato de você não poder obrigar uma pessoa que está na Cracolândia a fazer um tratamento implica que as pessoas se aglomerem lá. E como não existe interesse da população em dar lá comida, imagina um candidato a vereador, a prefeito ou qualquer que seja, que vá lá na Cracolândia e distribuir comida para as pessoas. Ele vai ser mal visto pela população. O cara só está fazendo isso porque ele quer a volta. E outra, ele está desperdiçando recursos que ele poderia investir na escola. Porque lá sim a gente tem as crianças que a gente tem que prestar atenção. Então, as pessoas que estão na Cracolândia, elas não são salvas por falta de interesse da população nisso. Por falta de interesse da própria população nisso. Não é falta de interesse do bilionário ou do governo. Posso estar completamente errado, posso estar falando uma merda enorme em minha maneira de ver as coisas. Agora sim, é desonesto você usar o fato de existirem pessoas desamparadas na Cracolândia para querer criticar as medidas severas que estão sendo tomadas para que as pessoas fiquem em casa para achatar a curva de infecção, de contágio das pessoas. Então, assim, é tanta desinformação, é tanto carnaval sendo atacado, é tanta China sendo atacada, é tanta Cracolândia sendo atacada, que as pessoas elas deixam de conversar sobre aquilo que elas deveriam conversar, que é por que é que estamos em casa, por que é que isso é importante, qual vai ser o ápice dessa curva, quando é que a gente vai poder começar a sair. A gente não conversa sobre isso, porque a gente está querendo bravos, irritados, putos, e a gente está querendo encontrar um culpado. Quando você fala de fome no mundo... Gente, isso daqui é outro truque pior do que a Cracolândia. É porque tem fome no mundo, então você não deveria estar prestando atenção nisso? Bom, porque tem fome no mundo, a gente não devia construir estádios. E eu acho que isso não devia mesmo. Porque tem fome no mundo, a gente não deveria comprar carros caros. Então beleza, então você tem carro, você está errado. Porque enquanto tiver fome no mundo, você não pode comprar um carro, nem um PC, nem trocar de placa de vídeo. O problema da fome, ele não é solucionável porque a maneira como nós escolhemos viver a nossa vida, ela impede que a gente tenha a igualdade. A liberdade que a gente escolheu ter na nossa sociedade, a pseudo-liberdade que muitos não tem, né? Muita gente não tem essa liberdade. Mas a liberdade que a gente escolheu para viver a nossa vida, ela implica que não existe igualdade. Se você quiser igualdade, vai ter comida para todo mundo, mas vai ter a mesma ração todo dia. É essa vida que você quer viver, é complicado. Vai ser uma vida tão difícil quanto. E esse vídeo não pode ser sobre isso, porque senão ele não vai acabar nunca.
E aí quando você fala de gripe, mas a gripe também mata. A gente tem uma variedade enorme assim, de diferentes vírus. E aí você vai contraindo, vai gerando imunidade, mas aí o vírus muta e depois você pega um outro que você nunca tinha pego antes. Então todo ano você pega uma gripe aí. Chega uma hora que essa gripe, dependendo do seu sistema imunológico, ela pode te derrubar ou não. Isso daí depende muito do seu momento imunológico. Mas o fato é que você vai pegando esses vírus, e às vezes você pega o vírus de alguém que está gripado, só que aquela gripe, aquele negócio lá você já pegou, e aí acaba ficando tudo bem para você. O problema desse vírus é que ninguém no mundo tem anticorpos ainda. Por quê? Porque eles ainda não pegaram. E porque ninguém pegou ainda, todo mundo está ficando meio derrubado. Só que essa gripe ela leva um percentual mínimo das pessoas para os hospitais. E se for todo mundo de uma vez, não vai ter espaço para todo mundo. Gente, perdão por eu ficar repetitivo, mas é que todo dia chega alguém falando assim, cara, obrigado pelo conteúdo que você fez, porque você mudou minha forma de pensar. E aí quando eu olho pro lado e vejo que um monte de gente ainda não entendeu, eu não consigo ficar fazendo um tutorialzinho de BDO, porque tem coisa muito mais importante no nosso mundo real para ser tratado. Percebe? É, Então vai chegar uma hora que a gente vai saber o que esse vírus pode realmente causar, e a gente vai saber o que vai acontecer aqui no Brasil. Tomara que esse impacto não seja tão severo quanto foi em outros países, e muito provavelmente não vai ser. Agora, a hora que pega numa comunidade, por exemplo, o efeito disso daí pode ser devastador, e os hospitais podem não estar preparados para isso. Então, cada semana que a gente consegue adiar o pico da coisa, é uma semana a mais que os hospitais tiveram para se preparar, é uma semana a mais que o Ministério da Saúde teve para agir, é uma semana a mais que as pessoas tiveram para se educar a respeito de comportamento de vírus. Foi uma semana a mais que você aprendeu a passar o álcool gel direito e entendeu que não adianta você passar o álcool gel e depois abraçar o amiguinho. Que o álcool gel que você passou na mão não vai impedir que o amiguinho te passe uma gotícula que venha com o vírus. Então perceba, nesse negócio aqui de conversar sobre pessoas, coisas e ideias, eu vou compartilhar uma coisa simples com vocês. Ontem, um grande amigo meu, que vocês conhecem, que já fez podcast aqui com a gente, ele compartilhou uma matéria que ele achou super legal, e quando eu bati o olho eu também achei super legal. A prefeitura e o estado lá, da cidade deles, estavam fazendo dedetizações, então estavam fazendo asepsia lá nos carros, nas ambulâncias, nos ônibus e tudo mais. Só que aí teve uma parte da matéria que eu vi que eles estavam higienizando ruas, aí eu falei, pô, mas... Aí eu acho um investimento meio meh, porque eu acho que esse investimento ele poderia ser usado para outras coisas. Porque do que adianta você ir lá, dedetizar a rua, por exemplo, lavar com cloro ou com o que quer que seja, aí vem o outro e espirra ali. Entende? Porque o problema é ter uma proximidade muito grande. As pessoas estão passando, um vai lá e espirra na cara do outro. Se pessoas começarem a andar lá, aquele trabalho de higienização anterior ele não adiantou. Então, se você parar para pensar dessa forma, uma pessoa que está num prédio 10 andares acima da sua cabeça, chupando uma laranja, ela é mais perigosa para você do que um cara a 3 metros de você. Por quê? Porque o cara cuspindo a semente da laranja, ele pode fazer com que uma gotícula caia, e se o RNG for tão fodido, mas tão fodido, que a hora que essa gota tá passando aqui você respirar, pronto, você tá com vírus. Desculpa a minha criatividade de mundo de Bob aqui, mas você percebe? Então, o que adiantou irem lá higienizar a rua? Esse saber o comportamento e identificar situações de risco e se preservar delas. Por que você passa álcool gel? Porque em determinadas situações o vírus cai na tua mão cara, é impossível você falar assim, não, eu vou prestar atenção, eu não vou passar a mão no nariz. Quando você menos percebe, você fez isso. A outra lá fazendo uma declaração, é muito recomendável que vocês jamais coloquem a mão no rosto. Entende? Você tem que fazer o possível para se higienizar, mas não é sempre que a gente consegue. Bom, e aí, para terminar, o vírus. A performance do cara que me bugou. Esse cara, ele é uma figura, porque... Desculpa, Júnior, se você quiser me processar, não sei o que eu posso fazer contra isso, mas vamos trocar uma ideia aqui. O cara, ele fala assim, tá vendo essa lata de lixo aqui? Né, tá vazia, é porque tem alguém trabalhando. Modo hipócrita ativado. O cara é um stand-up ambulante. Aí depois ele fala, você precisou de gasolina no seu carro? Então, né, tem gente trabalhando, modo hipócrita ativado. Você tá vendo o caminhão que passou ali? Tá chegando coisa no seu supermercado? Modo hipócrita ativado. Você tá vendo a farmácia aqui? Tem o cara trabalhando. Agora, e o dono
do restaurante aqui? E as pessoas que vão ficar sem emprego? E que não sei. E aí, assim, modo hipócrita ativado. No fim, eu não sei o que ele quer. Porque ao mesmo tempo que ele ataca o fato da farmácia estar funcionando, ele critica o fato da academia estar fechada, ele vai passando em inúmeros lugares e fala: o correio está funcionando, o modo hipócrita ativado, e o banco está funcionando, o modo. E eu, assim, eu assisti esse vídeo até o final, querendo entender o que é que ele queria dizer com isso, qual era a mensagem que ele tinha a dizer com isso. Ele fala: tá vendo a OBS aqui? Tá aberta, tá funcionando, o modo hipócrita ativado. E eu tentei entender o que ele queria com isso. E na verdade ele não quer nada mesmo. Ele só quer dizer que esse mundo, do jeito que ele funciona, não funciona. Ele só quer dizer que restaurante é uma fria, que se você quiser trabalhar, ter uma academia é uma fria, que se você quiser ter um posto de gasolina, você vai estar correndo risco de vida, porque está aberto, modo hipócrita ativado. Se você quiser ter uma drogaria, você corre risco de vida, porque modo hipócrita ativado. Mas se você for um médico, você está fudido, porque você vai morrer, porque você vai ter que trabalhar e modo hipócrita ativado. No fim das contas, eu fui ver melhor nesse perfil, o que ele vende? Ele vende, tipo, marketing multinível. E qual que é a da marketing multinível? Você nunca vai ser rico no mundo como ele existe. Você nunca vai vencer na vida no mundo como ele existe. A única solução, se você realmente quiser ficar rico, é vir trabalhar comigo, porque aí eu vou te dar uma oportunidade, porque aí você vai trazer 2 amigos que vão trazer 2 amigos. Gente, já falamos sobre isso. Por isso que toda vez que você escuta alguém falando alguma coisa, você tem que se perguntar por que é que essa pessoa está falando isso. Por que é que essa pessoa está falando isso? Então, quando você escuta alguém criticando o carnaval, quando você escuta alguém falando da China, quando você escuta alguém atacando qualquer coisa que seja, você tem que se perguntar por quê que isso está sendo dito. E em que é que isso ajuda as nossas atuais circunstâncias. Tudo toda a informação que é compartilhada nesse momento tem que ser visando o bem-estar do coletivo. E determinados sacrifícios eles terão que ser feitos. Aí muita gente pode escutar minha fala e falar: é porque você quer que o pequeno empresário passe fome, porque ele tem uma empresa lá e você quer que ele se lasque. Não, está na hora da gente exigir, pedir cada vez mais que esse socorro financeiro e que essa ajuda do governo venha. Então, assim, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que está passando por uma situação muito difícil. E ele quer trabalhar, só que ele quer trabalhar sendo dono de um campinho de futebol que as pessoas alugam a quadra. Cara, é impossível você dar uma encoxada para tentar pegar a bola do outro lá e não respirar no cangote dele. Basta que uma pessoa nessa partida esteja infectada, que muitos outros ali vão correr o risco de ser infectados também. Você tem que deixar os seus vizinhos entrarem no seu campo para jogar bola? Não, mas eu sei que você tem aluguel, eu sei que você tem contas para pagar, eu sei que você tem família. Nessas horas, o que precisa ser combinado? O aluguel do campo, onde o aluguel do terreno ali onde o campo foi feito, ele precisa ser perdoado, isso precisa ser negociado. O dono do terreno não vai conseguir alugar isso agora para ninguém, ele não vai conseguir fazer dinheiro com isso agora. Né? É por um motivo de força maior. O campo está fechado por decisão do governo. Assim, esse aluguel ele tem que ser perdoado, e a manutenção da renda dos funcionários, isso tem que ser garantido pelo governo também, e é por isso que a gente tem que lutar, porque dessa vez distribuir dinheiro para as pessoas é algo finalmente justificável. E não será para sempre, mas neste momento da nossa história e é por isso que a gente tem que lutar. Agora, se a gente está lutando para dizer que o Dória é filha da puta, que o Bolsonaro é um desgraçado, gente, vamos parar de falar sobre pessoas. Vamos começar a debater ideias para que a gente saia o mais ileso possível dessa. Eu espero que todos vocês fiquem com muita saúde e que a gente saia dessa coisa toda com um pouco mais de discernimento. Caia nessa de marketing multinível não, por favor, gente. Ainda mais agora. Você pode estar desesperado o que for. Aprenda a gerar valor de outras formas. De outras formas. E voltando a ser repetitivo, e só para ter certeza que você não vai ficar perdido com o vídeo desse cara, o fato de alguns serviços funcionarem e outros fecharem, o fato de algumas pessoas estarem no posto de gasolina, o fato de algumas pessoas estarem no mercado, o fato de algumas pessoas estarem no posto de saúde, e ter um monte de escola, ter um monte de bazar, ter um monte de loja de roupa, de gente que precisa sobreviver, de gente que precisa batalhar, mas que está fechado agora, não significa que a gente escolheu quem são as pessoas que ficarão expostas para morrer, deixadas para morrer, porque não se trata de um apocalipse zumbi.
A gente está deixando o mínimo de pessoas expostas possíveis porque esse vírus ele se espalha muito rápido. E aí a gente quer ter certeza que as pessoas que estão na linha de frente, elas terão tratamento devido quando e se elas pegarem isso e se elas precisarem pelo fato de terem algum agravamento. Então vai ser muita gente sendo contagiada ao mesmo tempo, um pequeno número dessas pessoas precisando ir para o hospital, um pequeno número dentro dessas pessoas que precisaram ir para o hospital em estado grave vão precisar de respirador, e nessa hora os respiradores eles precisam estar disponíveis. E se todo mundo continuar indo para a rua, muita gente vai precisar desse negócio ao mesmo tempo. Então não significa que você vai ficar na sua casa enclausurado, preso para sempre. Significa que a gente vai imunizar algumas pessoas e depois essas pessoas vão impedir que elas se tornem vetores para chegar em nós. E aí você vai soltando aos poucos, de forma que as pessoas elas se contagiem de maneira menos acelerada. O mundo inteiro está aprendendo a lidar com isso agora, esse vírus é novo. Cientistas estão trabalhando dia e noite para entender melhor o comportamento e como combatê-lo. Vacinas vão demorar, mas elas vão chegar. Vai chegar uma hora em que a gente vai ter uma vacina e que as pessoas que nunca tiveram contato com isso poderão ser imunizadas a isso. E às vezes, assim, vai chegar um ponto em que um número muito reduzido de pessoas vai precisar de respiradores de tempos em tempos. A gente só está precisando achatar essa curva para que você e a pessoa que você mais e as duas pessoas que você mais ama no mundo não fiquem doentes ao mesmo tempo, para que vocês três não cheguem no hospital e tenha um respirador só para vocês três. Basicamente é isso. A gente não está escolhendo quem é que vai morrer. A gente vai escolher com que frequência e com que espaçamento a gente vai ficar pingando lá nas UTIs do hospital. A gente vai ficar aparecendo, pipocando lá nas UTIs do hospital. Ao invés de ficar assistindo 300 mil vídeos, incluindo o meu, você pode tirar aí da sua rotina se você quiser. Ao invés de ficar lendo milhares de posts, procure os hospitais dos grandes centros e veja como é que eles estão. Não, na verdade não faça isso não, porque nessa hora você ir com uma dor de barriga para o hospital é a coisa mais perigosa que pode acontecer, porque lá você pode ser infectado por um monte de pessoas. Já imaginou você quebrar o pé ou então ter um corte profundo, precisar tratar desse corte e chegar no hospital e simplesmente não conseguir atendimento? O atendimento ele já é insuficiente, ele pode ficar ainda pior se você for com um corte profundo, se você for com um pé quebrado, se você for com um membro torcido, se a sua filha cair da cama, se você precisar do hospital numa hora que está lotado de gente infectada, você pode, além de não ter o seu corte, o seu pé tratado, além de não ter o seu problema resolvido, você pode voltar doente para casa e não ter leito para você. É por isso que a gente está em casa. É somente por isso que a gente está em casa. Mas essa fase vai passar e a gente tem que sair disso mais forte, porque a gente tem que sair junto. A gente tem que parar de se odiar e começar a debater ideias, porque essas ideias, essas discussões, elas levarão à solução. Grande abraço, eu desejo muita saúde e equilíbrio emocional para vocês nesse momento.